TV passa no seu smartphone. Lançamento da obra Segurança Jurídica e Propriedade Privada, escrita por Manuel Valente Figueiredo Neto. Manuel Valente Figueiredo Neto é jurista e professor, sendo registrador de imóveis na 2ª Zona Imobiliária de Caxias do Sul. Professor no doutorado e mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul e também professor na Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Júris. Suas obras possuem chancela e reconhecimentos em universidades internacionais, como Harvard, Oxford e Yale. A obra dialoga segurança jurídica e propriedade privada na perspectiva constitucional da ligação transitória da propriedade com sujeitos passivos indeterminados, na medida em que essa situação jurídica será exercida com aqueles que tiverem contato e que necessitam de segurança para concretizar os atos e fatos jurídicos. As ideias que constam no livro possibilitam a consolidação do direito de propriedade no ordenamento jurídico brasileiro e a proteção para os proprietários contra mudanças retroativas que podem decorrer da própria aplicação da lei ou das decisões emanadas pelas autoridades competentes. Enfim, ao relacionar segurança jurídica com propriedade privada, o professor Manuel Valente orienta-se pelo respeito à dignidade humana e pelo compromisso com a construção e promoção de uma sociedade igualitária, justa e fraterna. O prefácio da obra ficou a cargo da professora doutora Gina Vidal Marcílio Pompeu, que é advogada, militante e professora da Universitat degli Studi di Palermo e Maître des Conférences da Universidade de Havre, e também é coordenadora e professora do doutorado e mestrado em Direito Constitucional da Universidade de Fortaleza, no formato Minter e Dinter, entre Unifor e Ciesa, sendo pós-doutora em Direito pela Universidade de Lisboa, em Portugal. No prefácio, a doutora Gina Pompeu enuncia que Manuel Valente empenha sua vida profissional ao estudo do direito, sobremaneira ao estudo da propriedade como direito imanente, a propriedade de natureza humana. Consciente de que a propriedade foi e continua sendo um fundamento de existência do direito positivo, apresenta um percurso nessa obra sobre a segurança jurídica, a propriedade privada e o neoconstitucionalismo. Avalia que a obra é missão difícil para quem tem visão plural dos fatos e razões humanas, como Manuel Valente. Pode-se dizer que Valente coloca o leitor diante da situação de presenciar um elefante na sala de estar. Assim, a maneira individual de ver os fatos faz toda a diferença na noção de propriedade e segurança jurídica. Convém lembrar que a expressão elefante na sala de estar é mencionada diante de situações em que os envolvidos esperam que em algum momento o tema deixe de ser um problema. Essa situação ocorre frequentemente no mundo do direito, quando os intérpretes do direito se ausentam da verificação da aplicabilidade das leis diante dos fatos políticos, sociais e econômicos. Nessa perspectiva, Manuel Valente enfrenta a temática do direito de propriedade e segurança jurídica diante do contexto do século XXI, que evidencia as agruras da concentração de renda e do desequilíbrio entre crescimento econômico e desenvolvimento humano, e da concentração em poucos do direito à propriedade no Brasil. Manuel Valente defende de modo satisfatório que a função social da propriedade privada mostra-se viável para o estabelecimento de perspectivas jurídicas que concretizem e projetem a dignidade humana, com o escopo de promover desenvolvimento social e econômico, tanto nas esferas individual quanto na coletiva
e social. Para Valente, o direito fundamental à propriedade privada, em face dos dispositivos da Constituição Econômica, concilia o livre desenvolvimento da pessoa em espaço de oportunidades individuais e coletivas. Assim, as perspectivas constitucionais da segurança jurídica para o direito à propriedade privada asseguram espaços de desenvolvimento local, com atenção à dimensão humana. O pensamento de Manuel Valente alinha-se à teoria de John Elkington, do Triple Bottom Line, para quem é possível conciliar planeta, lucro e pessoas. Sobre esse viés, a segurança jurídica é um instrumento capaz de estabelecer que a propriedade imóvel permanece apta a promover desenvolvimento humano e crescimento econômico. O momento, portanto, torna oportuno não só revisitar o direito de propriedade, mas faz-se necessário enfrentar a existência do elefante na sala de estar, incômodo e persistente, que no caso, em epígrafe, reside na ausência de títulos de propriedade. Há uma grande quantidade de brasileiros e no estado de permanente desigualdade econômica e social. Longe de discursos e retóricas políticas, Gina Pompeu considera que deve-se cumprir a Constituição brasileira, para quem a propriedade é direito, é dever e deve ser assegurada. Assim, recomenda a leitura sobre segurança jurídica e propriedade privada, elaborada de modo tão prudente e responsável por Manuel Valente, em especial porque tem a capacidade de dar continuidade a outros estudos, novas perspectivas e construir de um modo nítido para a ciência jurídica. E agora, diretamente de sua casa, o autor Dr. Manuel Valente Figueiredo Neto irá falar um pouco mais sobre sua 10ª obra, Segurança Jurídica e Propriedade Privada, publicada pela editora CRV de Curitiba, Paraná. Olá, hoje, dia 22 de maio de 2020, é o lançamento da obra Segurança Jurídica e Propriedade Privada, pela editora CRV. Seu formato digital poderá ser adquirido junto ao site da editora, que também atenderá aos pedidos impressos. É a 10ª obra desse percurso profissional que eu trilho e foi concebida nesse momento tão delicado que todos nós estamos vivendo. Ficar em casa é mais que uma questão de saúde pública. É um respeito que demonstramos com todas as pessoas. Aí você me pergunta, o que te levou a escrever sobre segurança jurídica e propriedade privada? No meu íntimo, fiquei bastante preocupado desde que começamos a entender as gravidades da pandemia relacionada ao Covid-19. Refleti como o direito pode contribuir em épocas de pandemia. Todos nós esperamos que esse momento delicado passe e que passe logo. O grande desafio atual do direito, como ciência, é proporcionar estudos que compreendam a segurança jurídica necessária para que os institutos não se tornem inadequados com as aspirações de uma sociedade democrática. Dialogar segurança jurídica com propriedade privada orienta-se pelo respeito à dignidade humana e pelo compromisso com a repersonalização e publicização da sistemática jurídica. A percepção jurídica é de comportamentos, quer de abstenção, quer de cooperação, entre o proprietário e aqueles que com ele interagem. A segurança jurídica
é a garantia que possibilita que a propriedade privada instrumentalize o crescimento econômico no século XXI. E você me pergunta, professor Manuel Valente, como se estrutura a sua nova obra? A obra Segurança Jurídica e Propriedade Privada se apresenta em 8 capítulos. Num primeiro momento, eu analiso o encaixe jurídico da segurança jurídica dentro da propriedade privada e traço ideias sobre a teoria da Constituição e o liberalismo. Em seguida, analiso a perspectiva dos Estados Unidos e da Europa continental para verificarmos as vertentes do neoconstitucionalismo, em especial da judicialização e do ativismo judicial. Em seguida, verifico o caráter instrumental da segurança jurídica e suas dimensões objetiva e subjetiva. Por fim, abordo a segurança jurídica como um instrumento que permite que a propriedade privada intermedie a esfera pública com a esfera privada, mas sempre de olho na dignidade da pessoa humana e na aplicação dos princípios constitucionais à propriedade privada. Aí você pergunta, sim, professor, mas qual é a grande defesa da obra? O que é que o senhor quer? Bom, ao escrever o direito de propriedade na perspectiva constitucional da segurança jurídica, constata-se que a função social ela não é contrária à livre iniciativa, ou seja, a livre iniciativa ela depende da função social para a sua articulação jurídica. É justamente a segurança jurídica que permite que a propriedade ganhe uma proteção contra mudanças retroativas. E essas mudanças podem decorrer da própria aplicação da lei ou das decisões emanadas pelas autoridades competentes. A perspectiva da propriedade privada sob a égide da segurança jurídica aponta para a sua ligação transitória com sujeitos passivos indeterminados. São indeterminados na medida em que essa situação jurídica será exercida com aqueles que tiverem contato com a propriedade. O que existe são centros econômicos de interesses. Então, devemos compreender a percepção jurídica de comportamentos, de abstenção, de cooperação, entre esse proprietário e todos os atores que interagem com ele. E a segurança jurídica é a garantia que possibilita que a propriedade privada instrumentalize o crescimento econômico no século XXI. Para formularmos algo sobre o encaixe jurídico da propriedade, devemos primeiro perceber o pressuposto jurídico de que a propriedade privada imóvel é um instrumento natural, ou seja, partiremos de uma compreensão da propriedade que vislumbre a perspectiva da natureza humana, ou a propriedade não derivando do Estado, mas o antecedendo. Na realidade brasileira, o direito de propriedade é um direito constitucional fundamental, como verificamos claramente no caput do artigo 5º, com forte viés econômico, sendo que a proteção jurídica da propriedade privada é necessária para o crescimento econômico do século XXI. O professor Canottilho ensina que o ser humano necessita de segurança para conduzir, planificar e conformar de maneira autônoma e responsável as suas relações jurídicas. Dessa lição, podemos extrair que os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança são elementos constitutivos do direito. A segurança jurídica se conecta com elementos objetivos da ordem jurídica para ser uma garantia apta a promover estabilidade, com orientação e realização para a ciência jurídica. Dessa noção, nós imaginamos a calculabilidade do direito e uma previsibilidade das ações que emanam dele.
Importante distinguir os elementos objetivos dos elementos subjetivos. Os elementos objetivos do direito são um conjunto de normas impostas pelo ordenamento jurídico e os elementos subjetivos representam a permissão de agir conforme o direito objetivo. Sem a segurança jurídica, vai existir um conflito entre esses dois elementos. Importante a gente discutir os elementos objetivos e os elementos subjetivos do direito. Elementos objetivos são um conjunto de normas impostas pelo ordenamento jurídico, e os elementos subjetivos representam a permissão de agir, conforme o direito objetivo. Sem a segurança jurídica, existe o conflito na confluência entre esses dois. A segurança jurídica, quando presente no direito objetivo, revela a permissão de agir para o subjetivo. No prisma da segurança jurídica, a propriedade privada imóvel, ela manifesta-se constitucionalmente como um instituto jurídico apto para contribuir para o crescimento econômico no século XXI. Tal percepção se mostra viável, como um desafio de entender a propriedade como uma relação complexa e dinâmica para a atividade econômica. Não se pode entender o enfoque jurídico dado à propriedade privada sem o necessário suporte da segurança jurídica. A sistemática jurídica deve amadurecer as formulações sobre a propriedade para permitir e possibilitar aprimoramentos para a relação econômica, que promovam o crescimento econômico junto ao desenvolvimento humano no século XXI. Paralelamente, a compatibilização da propriedade privada como uma relação jurídica complexa e dinâmica com a atual Constituição brasileira reflete para a ideia de que necessariamente deve-se dialogar com a segurança jurídica. E tal fato reforça a necessidade de eficiência e valorização do reconhecimento dos títulos de propriedade pelo Estado. É a segurança jurídica que promove o aprimoramento da matriz dogmática da dignidade humana nas relações constitucionais privadas relativas à propriedade. A teoria da Constituição é a formulação daquilo que constitui o Estado constitucionalmente organizado, tido como a unidade política de um povo. Em sua obra Teoria da Constituição, Carl Schmitt sistematiza a matéria do direito político com a análise de diversos conceitos abrangidos pela palavra Constituição e elabora a distinção entre Constituição e lei constitucional. A Constituição é o todo unitário com unidade concreta e planejada. Ela é a decisão política do poder constituinte, pela qual se pronuncia ou decide a unidade política. Corresponde ao sistema fechado de norma de caráter distintivo e conteúdo ideal. O que a teoria da Constituição faz é justamente traduzir o verdadeiro processo público na sua dupla interface, de um lado o Estado e de outro lado a própria esfera pública. Por isso que Eberle rejeita a possibilidade de tratar as forças sociais como meros objetos. O processo político seria, assim, a manifestação de comunicação de todos para com todos, no qual a teoria constitucional deve tentar ser ouvida, encontrando um espaço próprio e assumindo uma função de instância crítica. A teoria constitucional proposta por Eberle também tem uma particular responsabilidade com a sociedade, aberta aos intérpretes da Constituição. Importante a gente destacar Karl Laurenstein com o conceito ontológico de Constituição. A ontologia ela é a área da filosofia que estuda o ser, a existência. E esse conceito ontológico, ele identifica o que, de um lado, nós temos o Estado com o texto constitucional e leva em consideração a correlação da Constituição com a realidade,
Quando uma Constituição não conseguia impor as suas normas à vida política da sociedade, ela era chamada Constituição nominalista. Então, seria algo meramente prospectivo. Mas, enquanto não realizar todo o seu programa, continua a desarmonia entre os pressupostos formais nela esculpidos e sua aplicabilidade. Aí você me pergunta, e qual é a concepção moderna de Constituição? Devemos imaginar que a racionalização burguesa da vida foi um marco para o liberalismo e que ela possibilitou a prática do patrimonialismo e do individualismo já no século XVIII, como fundamentos de uma concepção moderna de Constituição. O Estado moderno ele surgiu com a concentração do poder e a absorção das forças históricas. Com ele, questões culturais e econômicas se tornaram também questões políticas. E as nações assumiram formato jurídico e papel central na vida política, pondo o problema da soberania e o próprio direito das pessoas. Com o Estado moderno e com a unificação das fontes e dos ordenamentos jurídicos, fez-se possível o juspositivismos e as suas variantes e conexões. A ideia essencial do constitucionalismo moderno se acha na submissão da ação estatal a uma norma positiva, que garante a subsistência de previsões e certezas para o convívio com o poder. O Estado moderno, ele nasceu de termos absolutistas, representou a concepção do indivíduo como um ponto de partida, e a própria noção do contrato assumiu uma dimensão coletiva, uma busca pelo consenso. O professor Jorge de Miranda distingue o que se entende por Constituição antes do constitucionalismo moderno do conceito da mesma realidade nas décadas iniciais do século XXI. Argumenta que todo Estado carece de uma Constituição como enquadramento da sua existência, sendo que a Constituição tem um alcance universal, independentemente do conteúdo com que seja preenchida. E em que consistiu a luta política do liberalismo? A luta política do liberalismo destinou-se a destruir o absolutismo, tanto retirando o rei de um poder pleno, como distribuindo os poderes dividido, para restaurar novas formas, a comunidade representando uma verdadeira fonte de poder. Essa ideia de comunidade como uma verdadeira fonte de poder associou-se à concepção do indivíduo como ponto de partida, a sua liberdade. E a noção da Constituição como um contrato serviu para isso, para fundar o poder, sobre uma perspectiva individual, na forma de consenso e estabelecimento de limites. Ao analisar os impactos dos direitos fundamentais econômicos na segurança jurídica, nós podemos perceber que é por meio da coisa julgada que se verifica a mais pura materialização da segurança jurídica como sob princípio. A estabilidade jurídica ela deve fortalecer o direito e encontra na segurança jurídica o respeito ao princípio da irretroatividade das leis, das limitações ao poder, da proteção e garantia constitucional à coisa julgada. Existem duas tendências acadêmicas que influenciaram o pensamento constitucional e o constitucionalismo no Brasil, a dos Estados Unidos e a da Europa continental. Os Estados Unidos da América reconheceram o valor normativo da Constituição como um documento máximo da ordem jurídica desde o início do século XIX. O poder executivo nos Estados Unidos tinha sua representação pelo presidente, eleito pelo voto popular. E, historicamente, lá, o presidente não era considerado o adversário a ser temido, como os monarcas europeus já no final do absolutismo. O percurso histórico que os norte-americanos formularam para si foi o equilíbrio dos poderes, precavendo-se contra as ambições hegemônicas do Congresso.
Em outro contexto, a Europa continental reconheceu o valor jurídico das constituições de modo mais tardio do que na América do Norte. A partir do século XVIII, os movimentos liberais na Europa corroboraram o princípio da supremacia da lei e do parlamento, o que prestigiou a fundamentação da Constituição como uma norma vinculante já para meados do século XIX. No âmbito do constitucionalismo que ocorreu na Europa continental, destaca-se com forte influência no Brasil o constitucionalismo lusitano. O professor Antônio Manuel Espanha demonstra a evolução da história constitucional da monarquia liberal portuguesa, sendo que, em sua origem, coexistia revolução que combinava fraseologia, por vezes radical, com uma percepção conservadora do mundo político. O constitucionalismo em Portugal marcou-se pela Constituição Portuguesa de 1822, que deu corpo institucional à Revolução Liberal de 1820. As eleições para as Cortes Constituintes de Portugal foram indiretas e em 3 graus. Os eleitores de comarca foram eleitos por todos os cidadãos maiores de 21 anos. Esses elegeram por voto secreto os eleitores de província, os quais elegeram os deputados, que foram distribuídos por divisões plurinominais. Aqui acresceram representantes das colônias da África e da Ásia e representantes do Brasil. É nesse contexto que o professor Canotilho mapeia vários constitucionalismos, como o inglês, o americano e o francês. Daí a terminologia movimentos constitucionais. Canotilho argumenta que o constitucionalismo é a teoria ou ideologia que ergue o princípio do governo limitado, indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante da organização político-social de uma comunidade. A perspectiva do professor Canotilho considera que o constitucionalismo moderno representa uma técnica específica de limitação do poder, com fins garantísticos, sendo que os conceitos de constitucionalismo transportam claro juízo de valor. Representa a teoria normativa da política, a exemplo da própria teoria do liberalismo. André Ramos Tavares identifica 4 acepções para constitucionalismo. Uma primeira emprega a referência ao movimento político-social, com origens históricas bastante remotas que limitam o poder arbitrário. Uma segunda, que se identifica com a imposição de que haja cartas constitucionais escritas. Uma terceira acepção indica os propósitos mais latentes e atuais da função e posição das constituições nas diversas sociedades. E o André Ramos Tavares identifica também uma 4ª vertente mais restrita, em que o constitucionalismo se reduz à evolução histórico-constitucional de determinado Estado. Nas particularidades brasileiras, Daniel Sarmento critica que o direito constitucional brasileiro encontra-se imerso na perspectiva pan-principialista. Caracteriza-se por relativização metodológica em nome de uma suposta efetivação da justiça material. Assim, as relações constitucionais no Brasil constroem o senso comum, que valorizam as invocações de princípios e valores constitucionais que visam não boa técnica jurídica, mas sim que conduzem a resultados tidos como politicamente corretos, por menos plausível e fundamentada que seja a argumentação jurídica que se emprega aos casos concretos. O constitucionalismo
ele surge no contexto da Revolução Francesa e da independência norte-americana, com a elaboração da Constituição em ambos os países. O neoconstitucionalismo representa uma nova compreensão do constitucionalismo, que busca transcender o positivismo e sugerir uma nova forma de compreender a Constituição, se baseando em valores universais, como a proteção, garantia e promoção dos direitos fundamentais dos indivíduos. O neoconstitucionalismo, também chamado de constitucionalismo contemporâneo, é uma doutrina do direito que coloca a Constituição no centro do ordenamento jurídico e que interpreta o direito a partir dos direitos fundamentais. Essa corrente de pensamento se contrapõe ao constitucionalismo, que, baseado numa visão positivista, defendia uma interpretação fria das normas e dava primazia às leis, deixando a Constituição apenas a função de organizar os poderes do Estado. Como características do neoconstitucionalismo, tem-se a supremacia do direito constitucional, ou seja, tudo que está prescrito na Constituição tem normatividade. Isso significa que não mesmo existia uma lei sobre determinada matéria, vale o que está previsto na Constituição. Pelo neoconstitucionalismo, a Constituição prevê a garantia de direitos individuais e políticos, direitos econômicos, sociais e culturais, e também os direitos relativos ao desenvolvimento econômico, à paz e à preservação do meio ambiente. A judicialização e o ativismo judicial são fenômenos decorrentes do neoconstitucionalismo. A lógica é que, enquanto a judicialização é fato, o ativismo judicial é atitude. Como cabe à jurisdição constitucional a última palavra na interpretação da Constituição, que se apresenta agora repleta de valores impositivos para todos os órgãos estatais, não surpreende que o juiz constitucional assuma parcela de mais considerável sobre as deliberações políticas de órgãos de cunho representativo. A Constituição é dimensão substancial para a democracia. Na América Latina, o neoconstitucionalismo pode ser captado como um conjunto de fatores que caracterizam o momento do constitucionalismo pela materialização da Constituição e pelo sistema de direitos fundamentais autoaplicáveis. Por entender que o neoconstitucionalismo não se constitui mero neologismo, Ana Paula Barcelos defende o fenômeno do neoconstitucionalismo com a normatividade da Constituição, a ideia de norma hierárquica superior, a centralidade da Constituição e a superioridade da Constituição. O fundamento organizacional do neoconstitucionalismo analisa a organização dos poderes. Não se quer dizer que o judiciário não é importante, mas que o legislativo e o executivo exercem igual importância. E é nesse sentido que o professor Humberto Ávila sustenta que não é correto asseverar que o poder judiciário deve preponderar sobre o poder legislativo ou sobre o poder executivo. O que deve existir é uma harmonia. E o professor Humberto Ávila entende que deve rever a aplicação desse movimento, que convém chamarmos neoconstitucionalismo, para termos um verdadeiro sentido de seus fundamentos e não uma referibilidade do ordenamento jurídico brasileiro ao defender uma invencível contradição performática. Luiz Roberto Barroso cita o exemplo do traçado de uma estrada.
para determinar por onde uma estrada deve passar, a ocorrência ou não de concentração econômica ou os suportes de segurança para transporte de gás são questões que envolvem conhecimento específico e discricionariedade técnica. Para Roberto Barroso, a regra é a de que, nesses casos, a posição do judiciário deverá ser a de deferência para com as valorações feitas pela instância especializada, analisando se elas possuem razoabilidade, proporcionalidade e que tenham observado o trâmite jurídico adequado. Consequentemente, nos casos em que houver direito fundamental em situação de vulnerabilidade ou clara afronta a alguma outra norma constitucional, o Poder Judiciário deverá atuar. Assim, resta claro que deferência não significa abdicação de competência. Nessa linha de raciocínio, percebemos que o Judiciário é o guardião da Constituição e deve fazê-la valer em nome dos direitos fundamentais e dos valores e procedimentos democráticos, inclusive em face de outros poderes. Eventual atuação contramajoritária se dará a favor e não contra a democracia. Nas demais situações, o Judiciário e, notadamente, o Supremo Tribunal Federal deverão acatar escolhas legítimas feitas pelo legislador, disseminando uma cultura de respeito aos precedentes, o que contribui para a integridade e para a segurança jurídica, com uma verdadeira isonomia e eficiência do sistema jurídico. O jurista e defensor público Feliciano de Carvalho, ao analisar a estrutura normativa constitucional dos enunciados vinculantes do STF, explica que os enunciados de súmula vinculante formam um grupo de normas constitucionais especiais, pois prescrevem direitos e deveres de maneira geral e abstrata, como qualquer lei votada pelo Poder Legislativo. Feliciano de Carvalho argumenta que a existência de textos normativos da espécie princípios em face da gradação inerente ao seu modo de aplicação reclamam um processo concretizador por parte do Judiciário, como consequência natural de sua estrutura normativa. Assim, os enunciados vinculantes representam normas jurídicas construídas pelo Poder Judiciário que resguardam a integridade da ordem jurídica constitucional, em especial da segurança jurídica. Os direitos e as garantias fundamentais fundam-se na perspectiva de que o Estado é sociedade política que se materializa em Constituição e dota-se de algumas características próprias, como os elementos essenciais que o compõem: povo, território e soberania. O Estado democrático emergiu no final do século XX. Ocorreu a ideia do equilíbrio, sendo que sua proposta foi selecionar o melhor do Estado liberal e do social como a tentativa de conciliação entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Por outro lado, o Estado democrático de direito foi consagrado pela Constituição brasileira, com a ideia de que quem tem de ser democrático é o Estado e não apenas o direito. Cumpre destacar que, quando se discute a temática do Estado democrático de direito, é comum a referência a Habermas, na tensão entre factibilidade e validade no direito, em que há uma busca pela construção discursiva e democrática do direito, sendo que a esfera pública ela relaciona-se
com o espaço da autonomia privada, ou seja, da possibilidade de formação de subjetividade autônoma. Para Habermas, trata-se de sistema de retroalimentação entre direitos fundamentais e soberania, autonomia privada e pública. Assim, tal paradigma de Estado deve significar que democrático deve ser não apenas o Estado, mas também o direito. Nessa perspectiva, propõe-se que os patamares mínimos de existência digna sejam efetivados para a busca da liberdade e da igualdade social. Williams Guerra Filho, em sua obra Autopoiese do Direito na Sociedade Pós-Moderna, argumenta que o compromisso básico do Estado democrático de direito situa-se na harmonização de interesses, que se manifestam em 3 dimensões fundamentais: a esfera pública, ocupada pelo Estado, a esfera privada, preenchida pelos indivíduos, e a esfera coletiva, em que aparecem os interesses dos indivíduos enquanto membros de determinados grupos. Conforme a característica da historicidade, os direitos e garantias fundamentais se alteram com o tempo e o lugar. Possuem a natureza principiológica do enunciado, com estrutura aberta de significados, e representam um verdadeiro termômetro da democracia. As dimensões dos direitos fundamentais, para o professor Jorge de Miranda, são a formal e a material. A dimensão formal representa as prerrogativas fundamentais das pessoas mediante a positivação constitucional. Já a dimensão material significa os valores pré-constitucionais, como produto da evolução social. Assim, os direitos fundamentais radicam no direito natural, em valores éticos superiores ou na consciência jurídica comunitária, sendo que devem ser tidos como limites transcendentes do próprio poder constituinte material e como princípios axiológicos fundamentais. Importante destacar as ideias de Paulo Bonavides, que traz novas perspectivas para os direitos fundamentais, ao consagrar as gerações desses direitos no constitucionalismo brasileiro. Assim, Bonavides avalia que existem 5 gerações para os direitos fundamentais. A primeira geração, ela representa a liberdade, assegurando os direitos individuais e políticos. A segunda representa a igualdade e assegura os direitos sociais, econômicos e culturais. A terceira geração representa a fraternidade e se perfaz por meio dos direitos difusos. A quarta geração representa a democracia e o pluralismo, manifestando-se por meio do direito à informação. Já a quinta geração representa a informática, a biotecnologia e a paz. Criticamente, pode-se asseverar que Paulo Bonavides, a partir da definição dos direitos de quarta e quinta geração, otimizou a proposta de Vazac no tocante ao critério de classificação de direitos, a partir do modelo de Estado de Direito. Acresça-se que democracia não é direito, mas regime político. É um meio para que os direitos e a paz sejam alcançados. E é de acordo com José Afonso da Silva que percebemos que a defesa dos direitos individuais, a partir da teoria liberal, do liberalismo, consubstancia direito do indivíduo, considerado isoladamente, a ser protegido em face das arbitrariedades do Estado. Em uma perspectiva do Estado democrático de direito, os direitos que têm como titulares uma pessoa são os positivados na Constituição: direito à vida, à igualdade, à intimidade, à liberdade, à propriedade.
Os direitos individuais que são exercidos em grupos são direitos de expressão coletiva, como, por exemplo, a liberdade de reunião e a liberdade de associação. A segurança jurídica, na análise constitucional, pode ser entendida como uma garantia fundamental, com nítido caráter instrumental, sendo irrenunciável nos ordenamentos jurídicos democráticos. Em seu nítido caráter instrumental, a segurança jurídica ela é a amálgama que protege os direitos fundamentais, na busca da tutela da dignidade humana, sendo essencial para a promoção da justiça. O professor Lúnio destaca que a segurança jurídica é um valor e um princípio irrenunciável dos ordenamentos jurídicos democráticos. Os ataques mais implacáveis contra a segurança jurídica foram realizados pelos sistemas totalitários, como os sistemas nazistas, fascistas e comunista. A força do constitucionalismo democrático na cúpula das funções estatais de garantia dos direitos e liberdades individuais fez com que a segurança jurídica se imunizasse e fortalecesse frente aos riscos de sua manipulação, tornando-se um fator inevitável na consecução dos valores de justiça e de paz social. A segurança jurídica passa a assumir a característica de componente e de promotora da justiça, instrumentalizando direitos capazes de promover também o desenvolvimento social e econômico. É nesse contexto da perspectiva da segurança jurídica como um componente e promotor de justiça e mesmo de aproximação entre segurança e justiça que emerge a crescente necessidade dos estudos em torno da segurança jurídica compreendida no âmbito constitucional como uma garantia fundamental. A vida social pode estar líquida, como diz Bauman, nesses tempos de pandemia, e é comum nos sentirmos inseguros, e isso refletir na nossa própria compreensão do direito. Pensarmos nas inseguranças do direito como manifestações que cotidianamente se evidenciam. Mas a grande questão é que o direito deve procurar estabelecer os parâmetros jurídicos que possibilitem o desenvolvimento social e econômico de uma sociedade, de forma que as alterações que se ocasionem pelo progresso social e pelo pleno respeito aos direitos fundamentais possam andar em harmonia com a construção de uma sociedade mais justa como uma forma de proteger a dignidade humana. Ao se analisar a segurança jurídica no âmbito dos direitos e garantias fundamentais, verificamos que se trata de uma garantia fundamental que decorre do próprio texto da Constituição Federal Brasileira de 88 e da concepção do Estado como garantidor de segurança e da legítima expectativa das pessoas contra as instabilidades institucionais. A segurança jurídica assume mesmo uma condição de vetor de desenvolvimento social e econômico, com pacificação da sociedade e promoção da justiça. A estabilidade, não só sobre o ponto de vista nosso da vida biológica, como também no que pertine à existência dos grupos sociais, é fator a ser permanentemente afastado. A falta de estabilidade no âmbito das relações sociais tem a força de um evento perturbador, atingindo não só ao indivíduo, mas a própria coletividade como um todo. Qualquer forma de instabilidade
é fator de desequilíbrio, gerando receio permanente. No caso da instabilidade que decorre da insegurança jurídica, além da sensação de intranquilidade, cria-se um ambiente de descrédito na ordem jurídica e nas instituições que devem por ela zelar, como também acaba por colocar em dúvida a sua efetiva atuação em presença dos conflitos que costumeiramente quebram a harmonia necessária à adequada convivência social. A leitura da Constituição Federal Brasileira, que dirige proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, dimensiona a segurança jurídica como uma garantia fundamental, pois a caracteriza como um mecanismo de proteção dos direitos fundamentais. A segurança jurídica possui, assim, um caráter instrumental, que se aproxima dos meios procedimentais e processuais que visam a proteger e efetivar os direitos fundamentais propriamente ditos. Direito à vida, à liberdade, à igualdade. E essa perspectiva de segurança jurídica denota o fato de existir uma relativa certeza que parte do indivíduo de que a norma deve atender a comandos pré-estabelecidos e às decisões das autoridades competentes também. Os valores, sem dúvida, possuem objetividade e universalidade, os valores constitucionais, na medida em que refletem os interesses universalizáveis de todos os homens, generalizáveis por meio do discurso racional e do consenso. Assim, os direitos fundamentais são os princípios juridicamente e positivamente vigentes na sistemática constitucional, que traduzem a concepção de dignidade humana de uma sociedade e legitimam o sistema jurídico estatal. A segurança jurídica, ela é compreendida em duas dimensões, uma objetiva e uma subjetiva, diferenciadas pela esfera em que cada uma abrange. A objetiva trata de fatores externos que afetam o cidadão. Já a subjetiva se relaciona com os fatores internos que se relacionam com o próprio cidadão. A dimensão objetiva da garantia fundamental da segurança jurídica corresponde à proteção que é oposta à pessoa em relação ao Estado, sendo que a pessoa deverá ser protegida contra as mudanças nas políticas estatais que fragilizam e afetam seus direitos fundamentais. Para o professor Luno, a dimensão objetiva da segurança jurídica corresponde à formulação adequada das normas do ordenamento e ao cumprimento do direito pelos seus destinatários. A definição da dimensão objetiva possui origem germânica, sendo que a segurança jurídica, vista sob o prisma objetivo, encontra-se no mesmo parâmetro da legalidade. A construção de uma definição objetiva da segurança jurídica como uma garantia fundamental foi idealizada pela jurisprudência alemã e se alastrou para o direito comunitário europeu, irradiando-se para outros ordenamentos constitucionais. No plano constitucional, em matéria de direitos e garantias fundamentais, a segurança jurídica é uma garantia fundamental que dirige proteção aos direitos fundamentais, por meio do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada, perfazendo assim a sua dimensão objetiva, no sentido de que, objetivamente,
protege a pessoa das manifestações de instabilidade institucional por parte do Estado. Para a análise da dimensão objetiva da segurança jurídica, faz-se necessário compreender e distinguir direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada. O direito adquirido é o que se encontra assegurado legalmente e se incorporou ao patrimônio jurídico do seu titular. O ato jurídico perfeito é aquele já consumado, conforme a lei vigente, no tempo em que se efetuou. A coisa julgada, por outro lado, é um mecanismo jurídico que torna a decisão definitiva, obstando a rediscussão da matéria que já foi decidida. A segurança jurídica tem que levar em consideração esses três elementos como necessários para a manutenção da ordem e da paz social. A segurança jurídica compõe-se desses mecanismos jurídicos de proteção e, em seu parâmetro constitucional, manifesta-se em sede de direitos e garantias fundamentais, no comando que dispõe que a lei não os prejudicará. A dimensão subjetiva da segurança jurídica corresponde à proteção na perspectiva constitucional que é oposta pelo próprio cidadão em relação aos seus pares. A confiança deve ser protegida nos negócios jurídicos que envolvem direitos fundamentais, de modo que alterações posteriores não prejudiquem patrimônios jurídicos já consolidados. O professor Luno afirma que a dimensão subjetiva corresponde à certeza do direito, isto é, a possibilidade de conhecimento prévio pelo cidadão das consequências de seus atos, propiciando a ele uma confiança no ordenamento jurídico. Acerca dessa expressão segurança, é importante a gente relembrar o que ensina o Reale, de que se deve observar a existência de algo subjetivo, um sentimento, uma atitude psicológica dos sujeitos perante o complexo de regras estabelecidas como uma expressão genérica da segurança. A propósito, torna-se interessante proceder-se a uma distinção entre o sentimento de segurança e a segurança propriamente dita. Há que distinguir entre sentimento de segurança, ou seja, entre o estado de espírito dos indivíduos e dos grupos na intenção de usufruir de um complexo de garantias, e esse complexo como tal, como conjunto de providências instrumentais capazes de fazer gerar e proteger aquele estado de espírito de tranquilidade e de concórdia. É assim que o direito contribui com a paz social. E é isso que nesses tempos de pandemia o direito não pode negligenciar. A propriedade privada imóvel, no contexto dos direitos e garantias fundamentais, aduz que o direito de propriedade não mais se reveste do caráter absoluto e intangível, típico da tradição oitocentista. As restrições constitucionais, elas fortalecem a continuidade da propriedade como núcleo elementar da livre iniciativa do Estado democrático de direito. A Constituição Federal, ela garante o direito de propriedade privada imóvel como fundamental, porém, impõe a subordinação da propriedade à sua função social. Expressão de conteúdo vago, mas que genericamente pode ser interpretada como a subordinação do direito individual
ao interesse coletivo. No regime capitalista, e em especial nos preceitos liberais adotados pelo Brasil, não há razão para confundir a propriedade como direito do proprietário com a eventual função social que decorre da propriedade em si. Por isso, as ações como as desapropriações e demais intervenções na propriedade privada devem ser realizadas com recato pelo Estado, representando exceções que devem ser devidamente justificadas no caso concreto. É neste sentido que se deve verificar que, quanto à vinculação dos particulares, a teoria liberal clássica limitava o alcance dos direitos fundamentais. Já nas décadas iniciais do século XXI, o que se discute são os limites de interferência da relação indivíduo-Estado a respeito dos direitos fundamentais. Referida discussão, ela se situa na problemática da esfera do público e do privado. Ao se indagar se tal situação representaria uma hipertrofia do alcance dos direitos fundamentais nas relações privadas, obtém-se 4 teorias. A primeira teoria analisa a negação da eficácia horizontal, o que remonta ao liberalismo norte-americano. Tem preponderado a visão de que não há eficácia horizontal nos direitos fundamentais. A segunda teoria defende a aplicação indireta, imediata dos direitos fundamentais na esfera privada, relevância dos direitos fundamentais no processo de colmatação. Essa teoria da aplicação indireta e imediata mostra-se como um posicionamento minoritário nas cortes do Brasil. A terceira teoria é da eficácia direta e imediata dos direitos fundamentais na esfera privada. Apresenta o posicionamento brasileiro de Daniel Sarmento. A argumentação é para a necessidade de construção de parâmetros para os fins de aplicação horizontal dos direitos fundamentais. Tudo com o propósito de redução da incerteza. A quarta teoria é a dos deveres e eficácia horizontal. Por essa, o Estado reconhece a eficácia horizontal desde que tenha o dever de promover os direitos fundamentais. Em relação à aplicabilidade direta dos direitos fundamentais nas relações entre os privados, mostra-se interessante observar o que João Bilbao Ubilus indica argumentos a favor dessa postura. O fenômeno do poder não é privativo das relações entre o cidadão e o Estado. A Constituição ela é uma norma sobre a qual se assenta a unidade do ordenamento jurídico e há uma fronteira difusa entre o público e o privado, em que os direitos fundamentais possuem uma força expansiva e também normativa. A aplicabilidade do direito fundamental à propriedade privada imóvel, no contexto dos direitos fundamentais, ressurge em um momento temporal que harmoniza a igualdade social com as meras liberdades pessoais. Momento esse que estamos vivendo com a pandemia, fruto do Covid-19. Ingo Sarlet, jurista gaúcho, em sua obra Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição de 88, argumenta que essa maneira de perceber a propriedade privada imóvel não representa uma forma de economia que priorize o lucro e a redução de custos em prejuízo da cidadania. Mas o alcance pela respeitabilidade da dignidade do cidadão, sendo ele qualidade intrínseca e distintiva, reconhecida em cada ser humano, é que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado, o
o que implica garantir as condições existenciais mínimas. O professor Gustavo Tepedino sustenta o condicionamento da tutela do domínio ao atendimento dos interesses sociais relevantes e, em especial, ao atendimento à dignidade humana, remodelando dessa forma o direito constitucional à propriedade privada. Os interesses dos proprietários se conformam com os múltiplos interesses não proprietários e, sobretudo, o de conformar os interesses patrimoniais àqueles de natureza existencial. Assim, a propriedade privada imóvel, no contexto dos direitos e garantias fundamentais, adquire o formato jurídico de servir de garantia de acesso e conservação daqueles bens necessários ao desenvolvimento de uma vida digna. Com esse formato, mostra-se viável defender as garantias da propriedade privada alçada no texto constitucional como um direito fundamental, porque inteiramente a serviço do seu objetivo fundamental, qual seja o pleno desenvolvimento da pessoa. O professor Fernando Araújo, em sua obra A Tragédia dos Baldios e dos Antibaldios, o problema econômico do nível ótimo de apropriação, sustenta que não existe propriedade desligada dos valores sociais que justificam o seu apoio normativo e a sua regulação. É assim que a propriedade privada imóvel, no contexto dos direitos e garantias fundamentais, faz referência à própria teoria expressiva da propriedade, em que há o reconhecimento de que ela deve coexistir com obrigações para com os outros, com linguagem que espelhe a consciência da solidariedade e com atitudes que tornem transparentes as tensões entre o individual e o coletivo. A observância de tais condicionamentos e restrições constitui manifestação que decorre justamente da proteção constitucional conferida à propriedade. A compreensão do encaixe da função social da propriedade no movimento de ampliação dos direitos subjetivos correlaciona-se com a passagem do Estado liberal para o Estado social e na assimilação pelo direito de propriedade do conceito de dignidade humana. Introduz na argumentação jurídica um elemento capaz de servir de instrumento para a reelaboração dos conceitos clássicos do direito civil, presentes na tradição oitocentista e que não podem ser simplesmente desconsiderados. Estudar a função social é refletir para a origem da propriedade como instituição, sendo certo que a origem da propriedade como instituição é justificada por meio de teorias que atribuem sua criação desde a vontade divina, passando pela valorização econômica até uma concepção unicamente materialista. Ao se reescrever o direito de propriedade pela perspectiva da segurança jurídica, a grande questão é que se constata que função social não é antônima de livre iniciativa. A constitucionalização dos direitos fundamentais ocasiona consequências de grande repercussão para os direitos civis. As normas constitucionais que disciplinam os direitos fundamentais civis impõem-se a todos os poderes constituídos, até ao poder de reforma da Constituição, e, consequentemente, aos diplomas normativos legais, como o Código Civil Brasileiro. Nesse sentido, mostra-se viável o entendimento
das dimensões subjetiva e objetiva dos direitos fundamentais. Para Gilmar Mendes e Branco, a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais corresponde à característica desses direitos de, em maior ou menor escala, ensejarem uma pretensão a que se adote um dado comportamento, ou então essa dimensão se expresse no poder da vontade de produzir efeitos sobre certas relações jurídicas. A dimensão objetiva dos direitos fundamentais resulta do significado desses direitos como princípios básicos da ordem constitucional, pois participam da essência do Estado de Direito democrático e operam como limite do poder e como diretriz para a sua atuação. Os direitos fundamentais transcendem a perspectiva da garantia de posições individuais e alcançam as normas que filtram os valores básicos da sociedade política, expandindo-os para todo o direito positivo e formando a base do ordenamento jurídico de um Estado democrático. A autonomia privada, no contexto da constitucionalização, deixa de ter como fundamento a mera liberdade individual e passa a se legitimar por sua função promocional dos valores existenciais, harmonizando a liberdade com a igualdade. E, no contexto do direito civil constitucional, deverá ser compreendido o conteúdo e o alcance do princípio da função social da propriedade. A ideia de uma complementariedade entre propriedade e liberdade pessoal não deve ser distorcida através da redução a priori da garantia da propriedade a uma mera garantia da base material do livre desenvolvimento da pessoa, tornando inadequado formulações sobre a liberdade. Sob a interpretação e aplicação da função social aos direitos fundamentais civis, o professor Gustavo Tepedino elucida que se destacam no Brasil 3 correntes doutrinárias. Uma primeira corrente defende que o princípio da função social não tem eficácia jurídica autônoma, servindo como justificativa para institutos como a onerosidade excessiva, conversão do negócio jurídico, lesão e simulação como causas de nulidade. Uma segunda corrente sustenta que a função social, como um valor social das relações contratuais, aponta para a mitigação do princípio da relatividade dos contratos e criação de garantias da posição contratual, consistente na tutela externa do crédito. Uma terceira corrente assegura que a função social age como meio de imposição de deveres aos contratantes. As 3 correntes doutrinárias tensionam para a diferenciação entre o quê? Entre os direitos obrigacionais e os direitos reais, voltando-se mais para a questão contratual do direito obrigacional, o que localiza a propriedade no âmbito do direito real típico. E sobre esse viés, encaixam-se nos direitos fundamentais para ser utilizado dentro de sua finalidade de valorização do trabalho humano, sendo a propriedade apta a contribuir para o desenvolvimento nacional. Um dos grandes desafios jurídicos da constitucionalização dos direitos fundamentais nas peculiaridades brasileiras é a compreensão de que a propriedade privada possa ser considerada como uma relação jurídica complexa e dinâmica, justamente para permitir uma ampliação dos direitos subjetivos, que atenda à função social aliada à livre iniciativa. Rompe-se com uma perspectiva unicamente liberal,
ou unicamente social, para se buscar a harmonização jurídica entre direitos subjetivos e função social. A atividade econômica é aspecto da realidade social organizada. A tendência normativo-cultural do direito à propriedade privada, no âmbito das relações constitucionais econômicas, se evidencia juridicamente como opção que se situa entre personalismo e patrimonialismo. O personalismo representa a superação do individualismo e o patrimonialismo representa a superação da patrimonialidade fim em si mesma. O direito fundamental à propriedade privada, no âmago das relações constitucionais econômicas, não se projeta para reduzir o conteúdo patrimonial. A divergência em relação à função social tem como referência o momento econômico e a disponibilidade de atribuir uma justificativa plausível de suporte ao crescimento econômico. A desigualdade que domina o atual quadro social brasileiro pode ser tida como um elefante na sala de estar para qualquer pessoa que tenha consciência e comprometimento de buscar uma sociedade mais justa e juridicamente equilibrada. Porém, a reversão da situação de desigualdade que domina o atual quadro social brasileiro só será possível a partir do momento em que o Estado assuma o compromisso de adotar uma posição proativa em defesa dos valores fundamentais de todos os seres humanos, sem distinções de nenhuma espécie, nem discriminações de qualquer tipo. É nesse sentido que deve ser promovido o direito à propriedade privada sobre bem imóvel. As perspectivas constitucionais da segurança jurídica para o direito à propriedade privada devem assegurar espaços de desenvolvimento local com atenção à dimensão humana. O local pelo regional e o regional pelo global. Saber como se desenvolve o local para impulsionar o que estiver adjacente. E no regional, promover o desenvolvimento global. São desafios que devem ser encarados pelo sistema jurídico brasileiro no que se refere à propriedade privada. É a segurança jurídica o instrumento capaz de promover para a propriedade um viés apto ao desenvolvimento humano e ao crescimento econômico. Discorrer sobre a segurança jurídica e a propriedade privada em épocas de pandemia advinda do Covid-19 não foi uma tarefa tão simples e tão fácil, mas veio de uma necessidade, de uma inquietação pessoal. E eu fico bastante feliz de ter a certeza que, mesmo com tantas limitações, eu procurei proporcionar o meu melhor. É assim que eu quero lhe convidar para conhecer um pouco a obra que está disponível no site da editora CRV, tanto no seu formato digital, quanto para pedidos impressos. E também quero agradecer por ter assistido até o final esse vídeo e por se interessar por um tema que, na minha concepção, deve ser levado a sério e que envolve todos nós, a partir do momento que fazemos parte desse pacto social que se chama sociedade e Estado.